de Gênesis. Eu queria falar hoje sobre um personagem bíblico, né? Não há um texto exato, não há uma passagem, não há um capítulo, não há um versículo específico, mas eu quero falar em cima do testemunho e da epopeia, não é? da trajetória de um personagem bíblico, talvez um dos mais carismáticos de toda a Bíblia, em específico do Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Gênesis, pelo menos 14 capítulos se ocupam para falar da biografia dele, para falar da história dele, tá? A primeira letra do nome é José. Quem é esse cara, gente? Enfim, acertou quem falou, José. E na trajetória de vida dele, a gente encontra sinais, né? A gente encontra a digital de Deus e a maneira como isso pode ser traduzido para a nossa vida, como é que a gente pode ter experiências semelhantes, se não iguais, como é que a gente pode conhecer e ser conhecido da parte de Deus a partir do testemunho desse homem. O versículo que eu tenho em mente, antes da gente tocar propriamente dito, nas passagens que eu gostaria, ou nos versículos que eu vou tocar eventualmente, eu me lembro quando em Tiago, capítulo 5, deve ser o verso 17, em que o escritor diz que o Elias, ele era um cara sujeito às mesmas paixões. E Elias ali é um nome que ele pode servir para todos os outros nomes, inclusive os nossos. Elias ali acaba servindo como uma espécie de modelo, como uma espécie de padrão para mostrar, indiferentemente das nossas contradições, indiferentemente da nossa, da nossa limitação, da nossa pequenez, indiferentemente de todas as contradições humanas, né, de todas as vicissitudes próprias da nossa humanidade, Deus pode fazer coisas fantásticas. Deus pode nos usar das maneiras mais inimagináveis, tá? Então, da mesma maneira que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e Deus realizou milagres e fez proezas através da vida dele, assim fez na vida de José, assim fez na vida de Abraão e assim fez na vida de muitas pessoas ao longo da história bíblica e de toda a história da igreja, do povo de Israel, os anônimos, mundo afora. E Deus, nesses dias, certamente Ele pode realizar feitos na mesma proporção, na mesma intensidade e na mesma dimensão como Ele fez na vida de José. Então, esse personagem aqui, eu poderia usar um outro personagem, mas há requintes de detalhes, né? Há minúcias nesse testemunho dele, tanto é que a Bíblia se ocupa nesses 14 versículos, e talvez é um dos personagens bíblicos que ocupa mais tempo, né, termos escriturísticos, ocupa mais volume escriturístico, melhor dizendo, do texto do Antigo Testamento. E então Deus quer nos ensinar muitas coisas aqui. Como são 14 versículos, eu optei por não ler uma passagem em específico, mas a gente vai lembrar que o José, ele era o primeiro filho de Raquel, tá? Os outros 10 irmãos anteriores, ou os 10 irmãos dele eram filhos da outra mulher, com a qual Jacó casou primeiro. Então eram 12 irmãos, o outro irmão dele, da mesma mãe, o Benjamim. E a gente vai começar por aí para não detalhar muito e a gente ocupar o tempo que é precioso e o que eu quero enfatizar. E o que eu quero enfatizar, tá? Lembrando que ele foi um sujeito que passou, irmãos, por altos e baixos, que passou pelas situações. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de me identificar com alguns personagens bíblicos por conhecer a mim mesmo, né? E saber que talvez eu não conseguiria agir ou reagir da maneira como esses caras reagiram, né? Isso não é uma falsa modéstia, isso é uma certeza que eu tenho. Então eu observo esses caras e eu procuro, caras com todo respeito, e eu procuro me inspirar neles, né? E tirar, né? Extrair um pouco dessa grandeza deles e procurar me corrigir, né? Então a gente podia começar no capítulo 37 mesmo, que é onde começa a história dele, para falar um pouco a respeito disso. Ele é um cara sonhador, ele tem sonhos que são sonhos da parte de Deus. E começa por aí a história. Começa a história de forma repentina e mostra que ele era uma pessoa, né, dessa família, já era uma família um pouco diferente, né, do padrão bíblico, do padrão que Deus idealizou.
E ele já chega chegando. Ele chega tendo sonhos, e os sonhos dele não são nada simplórios. São sonhos meio ambiciosos. E eu quero começar exatamente por aí. Os detalhes os irmãos procurem nas suas Bíblias depois, estudem todo o texto do capítulo 14, do 37 até o capítulo 50, né, que dão 14 passagens. E ele começa a sonhar. E ele sonha que ele ia se destacar no meio da família dele, que ele ia sobrepujar, ia estar por cima da família dele, em termos miúdos, né? E é por aí que eu quero começar esse comentário, irmãos. Não é errado sonhar. A gente pode sonhar. A gente precisa sonhar. Né? E todo mundo precisa de um sonho. Pelo menos um sonho para chamar de seu. Pessoas que não conseguem sonhar. Aliás, a gente vive uma geração que sonha pouco. A gente vive uma geração que está sonhando muito pouco. Tanto é que a gente vive uma pobreza muito grande de lideranças, de pessoas que sejam inspiradoras. Né? A gente vive uma geração muito vazia. E o José ele pode inspirar essas novas gerações, mas as velhas, as antigas, as gerações passadas podem aprender com ele. A gente precisa de sonhos, nem que seja um sonho para chamar de seu, mas nós precisamos sonhar. A gente precisa resgatar as possibilidades, né? A gente precisa resgatar e entender que nós podemos realizar. O ser humano é assim, é inventivo, é criativo. O ser humano tem a capacidade de superação. Sabe o que eu mais gosto, irmãos? Eu sempre comento isso todos os anos das Olimpíadas, desde quando começou as Paralimpíadas. Eu fico maravilhado com aquelas pessoas que têm as maiores limitações físicas. Fico encantado. Eu não me interesso nem tanto pelas Olimpíadas como eu me interesso pelas Paralimpíadas. É fantástico a gente ver aquele pessoal que perdeu membros, que é cego de nascença, que tem as maiores limitações que a gente possa imaginar, eles ganhando medalha de ouro, gente. Enquanto a gente não ganha nem uma de bronze. E nem se esforça para isso. Nem medalhinha. A gente nem medalhinha em jogo de várzea. E a gente tem jogador de várzea aqui, não é direto para vocês não, tá, Mateus? Faz favor. Eu sei que você é goleador. Mas a gente precisa, irmãos, resgatar. Nessa geração tem que resgatar. Mais de preferência que a gente sonhe e a gente permita que Deus seja sócio nesses sonhos. Que a gente tenha sonhos de Deus. Se por um lado já é complicado uma geração que não sonha com aquilo que é possível conquistar nessa vida, nessa existência, é muito mais complicado ainda quando a gente percebe que nós temos uma geração de crentes, e aí não só jovens, mas também jovens, que estão deixando de sonhar em Deus, de sonhar por Deus, de sonhar para Deus, de sonhar através de Deus. Haja vista que a gente tem também, coincidentemente, a gente tem uma geração em que muitos jovens não estão sonhando em ser algo para Deus, para servir a Deus, por exemplo. Uma geração que não sonha em ser missionário, por exemplo, que não sonha em ser pastor, que não sonha em ser um grande instrumento de Deus para as nações. Jovens que têm planejado, que têm feito planos para o aqui e agora, feito aquele rico insensato da parábola, né? Que termina laconicamente da seguinte forma: louco, se hoje eu pedir a tua alma, o que tem preparado para quem será? Jovens que estão sonhando apenas, não que seja errado de tudo, é bom sonhar, mas muito bom também é sonhar sonhos que são de Deus, para Deus, realizar feitos em Deus. Eu me lembro de ter falado esses dias aqui a respeito do Billy Graham, pronunciando na nossa maneira, em que ele foi visitar numa excursão a casa do John Knox, né, o grande evangelista John Knox. Numa excursão eles foram visitar e aqueles jovens foram entrando na casa do John Knox, e diz que na casa do John Knox ele tinha o costume de orar, né, orar caminhando, e a marca no chão da casa dele, a marca no chão, a marca dos joelhos onde ele orava. Ele disse que o Billy Graham entrou lá e não quis sair. Os jovens voltaram, né, para os ônibus ou para o ônibus, e aí sentiram falta de um moço. E ele estava exatamente lá naquele lugar, orando e dizendo: faz de novo, Deus, faz de novo.
Deus pode fazer de novo, gente. Tá? Eu quero que esse momento seja exclusivo para vocês, jovem. Voltem a sonhar para Deus. Sonhem com as realizações profissionais. Sonhem com os projetos pessoais de vida, de casar, de conquistar bens. Não há problema nenhum nisso. Mas a gente precisa voltar a sonhar, a ganhar os Afeganistões da vida. Amém, irmãos? A gente precisa voltar a sonhar grandes feitos para Deus. E o sonho de José é um sonho que vai trazer confusão. Aliás, irmãos, é o seguinte. Eu não sou muito daquela coisa... Tem um pessoal que fala assim, ó, se você tem um plano, não fala para ninguém, porque vai... Eu não consigo entender que tem uma conexão assim, meio que supersticiosa nisso, não, né, irmãos? Mas... tenha muito cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, porque sonho tem essa tendência de causar confusão, né? O sonho tem essa tendência. Como eu disse, a gente tira essa coisa supersticiosa, mas se você quiser confusão, tenha sonhos. Espere confusão quando tiver seus sonhos. E de onde você menos imagina. A outra coisa interessante aqui, irmãos, é compartilhar os seus sonhos com quem não tem sonho nenhum. É muito perigoso quando a gente quer dividir sonhos com quem não sonha nada. É muito complicado isso. Você chegar para uma pessoa e dizer, olha, eu tenho esse sonho, e ela dizer, não vai dar em nada. Ou então, isso aí está por fora. Né? E o José, ele cai nesse circuito de compartilhar os sonhos. O texto bíblico vai dizer que os irmãos já nutriam uma antipatia, porque ele era uma espécie de preferidinho do pai, né? Ele era um preferidinho do pai, então ele já tem isso em conta, negativamente falando, que os irmãos já tinham um quê contra ele, e ele vai dividir o sonho perante a sua família, ele é repreendido, inclusive, por conta disso. Então tenha muito cuidado quando você for relatar os seus sonhos, porque existem muitas pessoas que são, vou inventar uma palavra agora de novo, posso, irmãos? Sonhocidas. Tá bom, irmãos? Bota no seu vocabulário aí. Existem pessoas que têm a mania de querer assassinar o sonho da gente, de querer matar o sonho da gente. E se nós estamos sonhando, irmãos, o sonho um dia vai se concretizar. Tá? Os sonhos, eles são possíveis. Primeiro, quando a gente tem essa questão, esse desejo de se empenhar. Porque tem gente afoita também, não é? Tem muitas pessoas que são meio que faísca. Acende aqui e apaga acolá. Né? Mas tem aquelas pessoas que são aguerridas naquilo que elas sonham. Pessoas de caráter. Gente guerreira. Né? Mas muitas vezes também, irmãos, a gente tem que colocar em questão de que, mesmo que os nossos sonhos sejam sonhos espirituais, muitas vezes a gente não só conta com aquelas pessoas que estão no nosso entorno, que são assassinas de sonho, que têm esse potencial de serem aquilo que eu inventei agora há pouco, de ser sonhocidas. Pode ser que pegue a gente num dia em que nós estamos mais vulneráveis e a gente acaba acreditando no que não deveria acreditar, que são palavras que botam a gente lá embaixo, palavras que tentam provar para a gente que nós somos incapazes, palavras que tentam provar para a gente que nós não temos potencial, que a gente não tem condições de fazer. Então é muito importante que a gente preste atenção nisso. E José conseguiu superar essa fase. Se a gente conseguir superar a fase dos opositores dos nossos sonhos, irmãos, a gente já pode passar para a fase seguinte. Amém? E muitas vezes são pessoas que estão muito próximas de nós, são pessoas muito queridas nossas, são pessoas consanguíneas nossas, em que você pretende se empenhar, você se predispõe a fazer algo, e aí vem alguém que você ama tanto, considera tanto, e diz, não é para você não, nem tenta. Já aconteceu isso na vida de vocês alguma vez? Já aconteceu alguma vez? De você compartilhar algo e alguém dizer, nem tenta, não é para você. Ou então você não tem capacidade. Eu já vi alguém tentar fazer isso e não deu em nada. Tenha muito cuidado.
que você tenha percepção espiritual, discernimento e maturidade, para que você possa discernir de onde vem, quem são, o que comem, onde moram aqueles que querem assassinar os seus sonhos. Amém, meu querido? Guarda o seu sonho em Deus, blinde esse sonho, mais dia menos dia, porque há uma palavra na Bíblia específica para esse tempo, que é o tempo de Deus, a palavra kairos ou kairos, como queiram, que é o tempo oportuno. Reserve os seus sonhos, mature esses sonhos. Mature esses sonhos em Deus, na oração, no jejum. Se tiver companheiros ou companheiras que maturem esse sonho junto com vocês, isso é um recado para casais, para quem vai casar, para quem já namora. É um spoiler para quem vai casar aqui na igreja, que isso está muito presente na vida dos nossos pastores quando orientam. Não casem com pessoas que não compartilhem dos seus sonhos, porque isso vai ser um jugo desigual. Porque a gente fala de jugo desigual às vezes, irmãos, já que eu abri esse precedente aqui, esse espaço, a gente fala de jugo desigual e às vezes a gente pensa que o jugo desigual só está do lado de fora da igreja, mas muitas vezes no nosso meio também a gente pode se misturar e sonhar desigualmente. E isso pode ser um espinho na carne, isso pode ser uma pedra de tropeço para a vida inteira, quando casais se casam e não sonham juntos, e não compatibilizam nos seus sonhos, e não se compatibilizam nos seus sonhos. Vamos um pouquinho mais adiante, isso está no capítulo 37, entre os versículos 9 e 11, o que eu disse agora. O outro aspecto que a vida de José me mostra e me ensina, e isso já está lá no capítulo 39, aproximadamente, ocupa pelo menos metade do capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 10 aproximadamente, mais especificamente ainda dos versículos 3 até o versículo 10, a outra coisa é o seguinte, irmãos, entre o sonho propriamente dito e a concretização do sonho, há um espaço. Há um espaço que pode ser muito longo, temporalmente falando. Há um espaço que pode durar meses, pode demorar semanas, pode demorar meses e pode demorar anos. É como se Deus estivesse nos preparando para a concretização final do sonho. Então, é nesse tempo em que a gente sonha e o sonho não se realiza, não se concretiza, que a gente precisa ter algo que começa com a letra paciência agora. Que a gente precisa ter aquilo que a Bíblia chama no Novo Testamento de longanimidade, que é quando nós somos treinados na escola de Deus. Sonho de Deus, irmãos, a gente não encontra no fim de feira, na hora da xepa. A gente vive um tempo em que alguns cristãos são imediatistas e pragmáticos, pragmatistas, imediatistas ou vice-versa. Eles querem viver as coisas de Deus desde que seja agora. Tanto é que eles estão determinando, estão profetizando, desde que seja aqui, desde que seja agora e que seja do jeito dele. É uma geração que não tem a paciência, que não quer pagar o preço. E eu não digo isso misticamente, tá, irmãos? Eu não digo isso misticamente. Eu passo uma pergunta para vocês aqui. Deus poderia ter criado tudo o que a gente entende que foi criado por Deus em fração de segundos, em milésimos de segundos, sim ou não, irmãos? Mas Deus preferiu fazer em 7 dias. Os nossos sonhos não são produtos de liquidação. Os nossos sonhos não são produtos de oferta, de demanda, de oferta e procura. Os nossos sonhos são lapidados, muitas vezes, irmãos, são lapidados do ponto de vista de Deus, são lapidados por muito tempo. Vejam Moisés, por exemplo, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Estão lembrados disso? Para depois, mais 40 anos conduzindo o povo. E a gente quer que as coisas aconteçam amanhã. E a gente não quer se preparar. E a pergunta é exatamente essa: está disposto a pagar um preço pelo seu sonho? E qual foi o preço que José pagou, irmãos? Experimentar na carne o ódio tomando forma por parte daqueles que ele amava, seus irmãos de sangue, que arquitetaram um plano terrível contra ele.
Jogaram esse moço dentro de um buraco, intentavam matá-lo. Jogaram no buraco e acabaram por vendendo esse moço como escravo. Esteja disposto às maiores frustrações e decepções e daquelas pessoas que você jamais imaginava. Não bastasse só aquelas pessoas duvidarem do seu sonho, questionarem o seu sonho, subestimarem o seu sonho, seu potencial, sua capacidade de tentar jogar, muitas vezes a sua autoestima lá embaixo. Você tem que saber que as pessoas são capazes de tudo, não só para matar os seus sonhos. A gente vive uma era, inclusive, irmãos, de assassinato de reputação. Como tem gente má nos nossos dias, que muitas vezes não matam fisicamente você, mas assassinam a sua reputação. Vejam as redes sociais. Vejam as redes sociais. E isso não é novidade, irmãos. Não é novidade que muitas pessoas estejam dispostas, inclusive, para justificar a sua impotência, a sua incapacidade, a sua falta de predisposição de conquistar por si só as suas conquistas. Eles fazem de tudo para que outras pessoas não cheguem onde eles até invejariam, até desejariam subir. Se eu não vou, ele não vai também. Lamentavelmente, a sanha, essa sanha de inveja, de ódio, de raiva. A gente lembra, por exemplo, do Novo Testamento, já em 1 João, a gente vai lembrar que, quando diz que aquele que odeia o seu irmão, né, é homicida. E há pessoas que muitas vezes, até mesmo nas igrejas, irmãos, têm inveja de outras pessoas. Pasmem, têm inveja até dos dons das outras pessoas. Tem inveja até da posição que as pessoas ocupam. Às vezes é uma inveja velada. Não tem capacidade porque não quer ter capacidade, porque se autocastra. E muitas vezes porque não quer chegar, não quer pagar o preço, não quer ir para a casa do oleiro, como Micael que falou isso aqui, foi? Aí não contente em se autocastrar, essa pessoa ainda quer castrar o chamado alheio, impedir o outro, complicar a vida do outro, ok? Eu me lembro aqui, irmãos, antes de eu falar sobre uma coisa que muito me chama a atenção, e um dia desses na posse de um pastor, eu li isso aqui também na formatura de um seminário, eu li o que eu vou ler para vocês daqui a pouco, e eu acredito que é desse tipo de gente, que eu vou citar o nome dele daqui a pouco também, que a gente precisa nos nossos dias. Se você não estiver disposto a pagar um preço, que pode durar semanas, meses e anos, então nem comece. Então nem saia do lugar. Esteja disposto primeiro a pagar esse preço. Ok? E não se espante, mais uma vez, para deixar bem enfatizado, não se espante com os levantes. E às vezes é aquilo que Jesus disse, os maiores inimigos são aqueles da própria casa, muitas vezes. Né? E principalmente, irmãos, quando nós sonhamos sonhos de Deus. Exemplo, posso dar um exemplo aqui que pode chocar os irmãos? Um filho chega para o pai e disse, pai, eu vou usar uma profissão que eu deduzo não ter aqui na igreja, tá bom? Para não escandalizar nenhum de vocês, porque vai que coincida com alguma das profissões aqui dentro. Pai, eu quero ser um astronauta. Tem algum astronauta aqui? Maravilha. Pai, eu quero ser um astronauta. Yes, filho, maravilha. Que glória, que maravilha. Deus, pai, eu sonhei, mãe, eu sonhei que eu estava orbitando em torno da Lua. E que eu cheguei na Lua e de lá eu via o globo terrestre. Que coisa linda, pai. Filho, vai que é tua. Vai. Gasta tudo, dá o que nem tem. Para o filho ser astronauta. Para o filho desembocar lá na NASA. Ser o segundo brasileiro ou brasileira, não sei se foi outro depois do Marcos Pontes, para ser o segundo brasileiro ou brasileira que vai para o espaço. Esse mesmo filho chega para o pai e para a mãe e diz, mãe, eu tive um sonho essa noite, Deus disse que eu vou ser um missionário no Afeganistão, está amarrado, sangue de Jesus tem poder. Foi coisa do diabo, filho. Se ocupa com esse tipo de coisa não. Mas aí passam uns dias e o filho chega de novo e fala, mãe, está insistindo no sonho, nós vamos levar você lá no Vale do Sal, lá na Universal, você está precisando de libertação, filho. A opressão ia dar braba.
Os sonhos de Deus chocam as pessoas. Porque o homem natural não consegue entender o que é espiritual. Então é preciso ter essa percepção espiritual. E as pessoas nem sempre têm essa percepção espiritual porque elas nem sempre estão em sintonia com Deus. E muitas vezes são pessoas carnais. E quando diz respeito àquilo que é espiritual, muitas pessoas se chocam mesmo. Imaginou você chegar para o pai, para a mãe, para os irmãos, você sendo um dos filhos menores, e dizer para eles a seguinte coisa: Deus disse que eu vou comandar essa família, Deus disse que vocês e que os meus irmãos vão se inclinar para mim. Nem todo mundo está disposto, está preparado para ouvir aquilo que é estritamente de Deus. E tudo que é de Deus, irmãos, é grandioso. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao nosso coração. São essas coisas grandiosas que Deus tem para nós. São coisas inimagináveis, incalculáveis, inconcebíveis. Tem um cara chamado Hayden Wilson Tozer, mais conhecido aqui como A.W. Tozer. Quem já ouviu falar dele? Quem já ouviu falar daquilo que ficou conhecido aqui no Brasil como a oração do profeta menor? Algum de vocês já leu a oração do A.W. Tozer? Permitem que eu leia uma parte dessa oração? Permitem que eu leia? Quando eu disse aqui, irmãos, que sonhar os sonhos de Deus requer o pagamento de um preço, requer que a gente esteja disposto a transitar, a passar por situações que são situações de treinamento, gente. São situações de treinamento. E é bom que Deus faça isso. Quem não assistiu ainda Paulo, o apóstolo de Cristo, assiste aquilo lá. Porque o pessoal pensa muitas vezes, irmãos, traz muitos... tem algumas coisas lá que são licença poética, tá? Se a gente, para usar uma expressão. Mas é muito interessante você ler, até porque brasileiro não gosta muito de ler. E aí o filme ajuda para você entender algumas coisas. Por exemplo, tem gente que pensa que o Paulo se converteu hoje, né? Ele se converteu hoje no culto da Ibero-Americana. A semana que vem o cara já está bombando, lotando o ginásio. 14 anos depois, gente. 14 anos depois. E esse homem, essa é uma informação extra bíblica, está contida ali dentro do filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que é muito melhor do que Transformers, que é muito melhor do que qualquer filme da DC Comics e Marvel. Muito melhor, gente. Muito melhor. Eu acho esse filme muito chato. Aliás, todos esses filmes que trazem muita ficção científica me dá um sono, eu durmo nos primeiros 20 minutos. E ele não se achava digno os discípulos caminharam 3 anos com Jesus. Ele achava que ele não tinha que já chegar chegando. Ora, eles caminharam 3 anos com Jesus. Quem sou eu para achar que sou melhor do que esses caras, ou que já conheço mais do que esses caras? Então não tenha pressa. Não tenha pressa e saiba que o próprio tempo, irmãos, é uma lição grandiosa. Para uma geração sem paciência, é uma lição grandiosa. A geração do micro-ondas. A geração do celular. A geração da internet. Que se o celular demora 1,5 segundos para abrir o aplicativo, trocar essa porcaria. Olha como tá lenta essa porcaria. A.W. Tozer. É muito interessante, é muito fácil encontrar isso. Só colocar lá, digitar a oração do profeta menor e vai vir na sequência, não tem nada com esse nome. Pelo menos eu não achei nada com esse nome na internet. Eu vou ler um trecho que ele diz assim: cura a minha alma das ambições carnais e livra-me do prurido da publicidade. Salva-me da servidão das coisas materiais, impede-me de gastar o tempo entretendo-me com as coisas da minha casa. Faze o teu terror pousar sobre mim, ó Deus, e impele-me para o lugar de oração onde eu possa lutar com os principados e potestades e príncipes das trevas desse mundo. Livra-me de comer demais, de dormir demais. Ensina-me a autodisciplina para que eu possa ser um bom soldado de Jesus Cristo. Aceito o trabalho duro e pequenas compensações nessa vida. Não peço cargo fácil,
procurarei ser cego aos pequenos processos para facilitar a vida. Se outros procurarem o caminho mais plano, eu procurarei o caminho mais árduo, sem os julgar em demasiada severidade. Esperarei oposição e procurarei aceitá-la serenamente quando ela vier. Ou, se como por vezes sucedem aos teus servos, o teu povo bondoso me obrigar a aceitar ofertas expressivas de gratidão, conserva-te ao meu lado e salva-me da praga que a isso frequentemente se segue. Ensina-me a usar o que porventura receber de tal modo que não me prejudique a minha alma, nem diminua o meu poder espiritual. É nessa toada que esse homem, que foi o grande influenciador e contemporâneo de Leonard Ravenhill, ele segue essa oração. Eu citei aqui, não fiquem ofendidos, tá, gente? Eu não faço isso aqui porque eu gosto de ver vocês passarem vergonha ou com a intenção de ver alguém passar vergonha. Mas, gente, a geração que quer ganhar dinheiro com TikTok, sentado, e muitas vezes ganhando dinheiro, posso falar o que eu quero falar aqui? Vocês não vão ficar chateados comigo? Na privada, por favor, gente. Ficar escandalizado? Estão entendendo? Não é uma geração que merece respeito. Me perdoe. Mas a geração que quer ganhar dinheiro sem esforço nenhum, né? E eu não quero aqui de forma nenhuma desmerecer as pessoas que são técnicas ou que fazem disso profissão e tal. Eu falo daquelas pessoas. Outro dia eu recebi um recado assim: me desculpa eu ter que falar isso aqui, mas eu vou falar porque serve de alerta para todas as pessoas. Pastor, entra nesse lugar aqui, baixa esse aplicativo porque vai cair R$5 na minha conta. Não vou fazer isso. Porque R$5 para quem não quer fazer nada, irmãos, pode ser o suficiente para que essa vida se prejudique pelo resto da vida. Deu para entender, gente? Deu para entender? O cara quer dormir 14 horas por dia e quer ficar rico. Aleluia! Aleluia nada. O cara não arruma nem a cama. A menina não arruma nem a cama. Não se submete nem aos pais. Arrogante, pedante, e não quer pagar um preço. Olha o que os nossos pais viveram, gente. Olha que os nossos antepassados, olha como eles morreram. Gente disposta a dar a vida para que hoje nós tivéssemos a vida que nós temos. E pagando um preço muito alto. E trabalhando. A gente precisa de uma geração de gente que queira pagar o preço. E José, ele estava disposto a pagar esse preço. E no meio desse preço, e no meio dessa conta, ou dentro dessa conta, irmãos, nessa equação, tem de tudo que você possa imaginar. Daquelas pessoas que não sonham como você e que ainda são sonhocidas, nesse neologismo que eu acabei de inventar, daquelas pessoas que você gosta tanto, e que elas mesmas querem jogar um balde de água fria nos seus sonhos, e que não aceitam os seus sonhos, achando que você quer ser melhor do que elas e querem, na origem, muitas vezes, destruir o seu sonho, anular ou nulificar os seus sonhos. A gente ainda tem a gente mesmo. Ou coisinha difícil de lidar é a gente mesmo. Uma época, aliás, o livro sobre batalha espiritual, que nem tem o nome de batalha espiritual, e nem foi com essa intenção que foi escrito com o seu Shed, O Mundo, a Carne e o Diabo. Tá? Não precisa esse pessoal que vai para congresso de batalha espiritual, que vai para não sei o que, de batalha, encontro de batalha espiritual, não está perdendo tempo, desculpa, é só ler o livro, O Mundo, a Carne. Primeiro tem que ler a Bíblia, não vai perder tempo. O cara paga 600 pau, me desculpa, gente, pagar 600 pau para ir para um estado fora do nosso, uma cidade fora da nossa, para aprender sobre batalha espiritual e não ler a Bíblia, me perdoe, me dá 300 conto então, a gente vai comer ali no Outback, conversa 1h30 e a gente reduz o negócio aí e fica tranquilo. Eu só dou uma lista de livros para você, primeiro já adiantando, lê a Bíblia, ore mais e ponto. E bota esse pessoal para pensar, esse pessoal que acha que são os donos do céu e do inferno, que vem com cada pensamento mirabolante, que o cara foi no inferno, que desceu do inferno, pelo amor de Deus. Inventa cada coisa mirabolante, absurda. No Mundo da Carne, o diabo vai falar de maneira muito simples, sem simplicismo, vai falar de maneira muito simples dos 3 inimigos que estão o tempo todo ali querendo acabar com a gente. São os 3 inimigos
em comum de todo crente. O mundo, a carne e o diabo. Não é a tua sogra, não é a tua mulher. Às vezes a gente está fabricando inimigo, gente. Eu nem gosto dessas brincadeiras, inclusive o pessoal faz, inclusive com sogra. Mas não é a sua sogra, não é o seu sogro, não é a sua mãe, não é o seu pai. Os 3 inimigos dos crentes: o mundo, a carne e o diabo. E se eu tivesse, eu costumo dizer isso, e se eu tivesse que elencar, escolher, se eu tivesse que destacar, melhor dizendo, desses 3 inimigos, o mais perigoso dos 3, qual que é? Para vocês, qual é o mais perigoso dos 3? Pronto. É isso. Se a gente conseguir dominar esse negócio aqui, né, que o Paulo destaca, inclusive, em Romanos capítulo 7, miserável, ele reconhece esse inimigo potencial. Embora não querendo ser simplista, mas o mundo, irmãos, na medida em que a gente vai crescendo em santidade, se envolvendo e se santificando com Deus, não é que a gente vai sair ileso o tempo todo, mas o mundo a gente consegue se safar. O diabo é aquela coisa, irmãos, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Capítulo 5 do livro de 1 João, carta 1 João, não toca, acabou. Certo, irmão? Uma vez uma pessoa me procurou aqui na igreja e disse a seguinte coisa: pastor, eu estou achando que fizeram macumba para mim. Eu falei: quanto tempo de crente tu tens? Quase 20 anos de crente. Ah, é? A Bíblia diz que o maligno não toca para aquele que é nascido de Deus e não vive pecado. Então o crente não tem que ter medo nem de macumba, tá? Pode colocar sua vida na boca do sapo, na encruzilhada, qualquer lugar, meu irmão, tranquilo, nasceu de novo, vive uma vida aí em Deus, tranquilo, está com o corpo fechado. Amém? Fique em paz, está blindado. Não toca. O diabo não lhe toca. Pode fazer despacho, colocar charuto cubano, pode colocar o John Walker, pode colocar o que for, farofa, farinha, o que for. Eu passo aqui, eu moro aqui na região, né? Então eu passo às vezes naquelas encruzilhadas, eu falo para a Mara, acho que gastaram, eu fico tentando fazer a conta das macumbas que tem lá, né, gente? Irmão, vê lá também, Mara, quando passa por lá, eu falo: Mara, gastaram 400 pau aqui nessa macumba. Burrice, né, gente? Que burrice. Então, voltando aqui um pouco, irmãos. No capítulo 39, aproximadamente, então, a gente vê também um outro aspecto, que é o José, que ele tem total domínio daquilo que a gente não pode perder, o domínio que é a carne. As ofertas sempre vão estar por ali, que é aquele momento em que ele... aliás, tem um aspecto que eu teria que ter falado antes, eu falo depois, então. Mas é aquele momento em que ele é tentado pela esposa de Potifar. Como eu disse, eu tento entrar, às vezes, na cabeça desse personagem bíblico, eu fico doido. Eu fico tentando imaginar aquela época, esse menino, esse jovem, então, testosterona vazando pelos olhos, e uma mulher adúltera seduz, e ele tem todas as oportunidades para cometer um pecado terrível. Mas o que a gente entende aqui, o que a gente vê aqui, é que ele teve coragem, a coragem que nos falta muitas vezes, gente. A coragem que nos falta. Fica uma dica, inclusive, para vocês jovens, tanto homem como mulher, mas também tem uns cabeça branca, muitas vezes, que são cabeça de pudim. Mas especificamente para o jovem, tenha coragem de ser covarde. Minha mãe ensinou um princípio para a gente, não sei se ela vai lembrar agora, mas nós somos em 8 irmãos, 4 homens, e tinha um que é característica dele, que ele era meio valentão. Até poucos anos atrás, né? Era valentão. Pra vocês terem uma ideia, ele já reagiu algumas vezes a assaltos. Uma das vezes, inclusive, ele se safou por muito pouco, e não sei se vocês vão lembrar, quando o rapaz chegou, inclusive, a atirar, e a bala. Mas eu já vi esse mesmo irmão, eu tive a oportunidade de ver o mesmo irmão, como fala quando segura o ladrão? Eu usei outra palavra, inutilizar, acho que é essa a palavra. Inutilizar, render pode ser também, eu vi. Imobilizar o ladrão, tomar a arma do ladrão e imobilizar o ladrão. Eu vi essa cena com o meu irmão. Mas a minha mãe tinha uma frase que ela dizia a seguinte: fulano, os valentes estão tudo no cemitério, os covardes estão vivos.
Lembra, mãe? Nunca esqueça das lições da sua mãe. E aqui, irmãos, a gente tem uma pessoa que ele tem coragem de se acovardar. Quando essa covardia, ela é bravura. O reino de Deus opera, irmãos, na contramão do mundo. E a gente vive uma geração de gente que quer se mostrar demais, que quer provar demais uns para os outros. Mas se você, meu jovem, você, meu irmão, que é crente, se alguém precisa aprovar você, essa pessoa é Deus. E nessa coisa a gente querer provar e justificar e mostrar para os outros, tem muita gente, inclusive muitos crentes que, imagina vocês, o José conversando com os amigos dele, chegando na roda de amigo dele, peguei a mulher do Potifar. Esse cara é macho, esse é macho. Lembra o que a Bíblia diz, irmãos, em Coríntios, me parece 1 Coríntios capítulo 10, fujam da idolatria. Mas lembram quando a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, fujam dos desejos da mocidade. Quando fugir, irmãos, é o maior ato de bravura que a gente possa realizar. Quando dizer não, aquilo que todo mundo está dizendo sim. Quando negar aquilo que todo mundo está aceitando e recebendo de mãos cheias. Os cemitérios, usando aí a teologia da minha mãe, os cemitérios estão cheios de gente muito corajosa, que morreram precocemente, querendo experimentar toda a adrenalina do mundo, querendo mostrar para quem não interessa coisa nenhuma, se não rir da nossa cara, que era macho, que era isso, que era aquilo outro, e se foram tão precocemente. Outros estão chafurdando na lama, muitos crentes, inclusive, estão chafurdando na lama, muitos jovens chafurdando na lama, feito aquela porca lavada que voltou ao espojadouro da lama e aquele cachorro que sorveu o próprio vômito, porque eles querem provar, e muitas vezes se enchem de arrogância, se enchem desse espírito de altivez, de orgulho, de soberba, e a Bíblia diz que a soberba... É isso aí. Precede a ruína. Tenha coragem, então. Se você quiser desfrutar dos seus sonhos, tenha coragem de se acovardar, de dizer não para aquilo que mais encanta. Lembram, então, eu poderia enxertar aqui, irmãos, o momento da tentação de Jesus, aquele episódio da tentação pós-batismo de Jesus. Tá? No tempo em que a gente vive, em que muitos crentes estão seduzidos por multidões. Eu fiquei não sei se a expressão correta é essa, mas eu fiquei muito frustrado. Eu não vou citar o nome da cantora gospel, mas eu fiquei muito frustrado quando essa moça já havia anunciado a queda. Tem gente, irmãos, no meio cristão, evangélico, eles vão caindo em câmera lenta. Tem pessoas que caem assim num papum, eu sempre digo isso, mas algumas pessoas caem em câmera lenta, em que ela dizia que o sonho dela era cantar na Lollapalooza, não sei se eu pronunciei certo, Lollapalooza, algo parecido. Eu fico tentando imaginar como que uma pessoa cristã, uma pessoa evangélica consegue migrar de um campo, de um ambiente para outro e ter o desejo, muitas vezes, de por autossatisfação, de autogratificação, absolutamente zero. E não é um juízo, não é um juízo desnudo, sabe, irmãos, de temor. Tenha muito cuidado, meu querido, o que você quer provar e para quem você quer provar, e o que você quer mostrar e para quem você quer mostrar. Porque eu tive um episódio tão interessante hoje de manhã, irmãos, eu quero compartilhar com vocês dentro desse aspecto. Eu estava dando aula hoje para 3 pessoas lá no Jardim 9 de Julho. E se eu tivesse ido lá só por isso que eu vou dizer para vocês, teria valido a pena ter ido no 9 de julho. Eu estava no meio da aula, quando uma senhora, onde está do lado de fora, como está o Renato ali, ela fez assim. Vocês sabem esse gesto, né? Posso falar com o senhor um pouquinho? E eu pedi para a Eliane, conversa com a irmã, com aquela mulher e vê o que ela quer. É uma viúva, gente. Acabado de perder o marido, estava desnorteada. Faz pouco tempo que ela perdeu o marido, estava desnorteada, em luto. E ela disse que muitas vezes ela fica zanzando pela rua, e que ela viu a igreja aberta, e ela perguntou, o senhor faria uma oração por mim? Porque eu não consigo lidar com esse luto. O nome dela é Luísa, inclusive, orem por ela.
Ela é da igreja Nipo brasileira. E ela disse que tem dias em que o luto pega tão pesado, tão pesado, tão pesado, em que ela sai de dentro de casa, porque o luto está muito presente dentro de casa. Já fazem 14 dias que o marido morreu, mas ela não consegue superar o luto e cada dia está pior. Toda vestida de preto, cabisbaixa, chorou muito. Peguei o telefone dela para continuar de alguma maneira, disse para ela que eu estaria disposto e coloquei, inclusive, à disposição a Simone como terapeuta e etc. e tal. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? O José está sendo treinado nas coisas pequenas. Aprenda a apreciar as pequenas oportunidades e saiba que não só, que é outro assunto, é outro aspecto, não só os sonhos, aliás, nem sempre os sonhos eles acontecem de uma hora para outra em que você conquista e desfruta das grandes coisas, são pequenas coisas. E não despreze o dia das coisas pequenas, me parece que é Zacarias capítulo 4 que vai dizer isso. Não despreze não despreze as coisas pequenas. Aprenda nas pequenas oportunidades. E ele está exatamente aí, irmão. Foi vendido como escravo e ele se destaca aí. Presta atenção nesse componente de tentação em que você é a pessoa mais perigosa aí, é você que tem que se policiar aí. Mas dê valor a essas coisas pequenas. Ele sabia que ele ia, os sonhos dele dizia que ele ia ser grande, ele ia se destacar. E que a própria família se encurvaria a ele. Mas ele entendeu que ele tinha que viver aquele momento. É um passo de cada vez, gente. E muitas vezes é um passo de cada vez, recuando 2 passos, porque o que ele vai viver agora é algo terrível. Ele é acusado daquilo que ele não é, e daquilo que ele não faz, e daquilo que ele não pratica. Esteja disposto não só ao desprezo, mas também ao assassinato de reputação, mas esteja disposto, inclusive, meu querido, a ir a lugares e a submeter a situações que muitas vezes para você vai ser pura covardia, em que você vai ser alvo muitas vezes de acusações e de dedos em riste, e que vai ser muitas vezes levado a lugares que você não gostaria de ir e fazer coisas que você não gostaria de fazer. E ele vai então para a prisão. Por que Deus faz isso, irmãos? Não há uma explicação pequena, simples, não há uma explicação, mas Deus faz. Deus nos leva às situações para que Ele molde o nosso caráter. Quantas pessoas, eu já disse que eu não sou a favor daquela teologia de fundo de quintal, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas quantas pessoas, muitas vezes, irmãos, eles só reconhecem a graça de Deus. Eu fui falar isso um dia para uma moça, ela quase arrancou minha cabeça. Quando eu disse para uma moça que estava vivendo uma situação muito feia, de pecado, em que eu disse para ela, mas eu falei sem paixão e falei sem querer ofender de verdade. Eu disse para ela assim, olha, lamentavelmente, porque ela estava muito revoltada com Deus, ela estava muito chateada com Deus, estava muito triste com Deus, porque não tinha se realizado uma situação na vida dela, então ela se envolveu num pecado muito feio. E eu disse para ela a seguinte coisa, que é triste isso, mas muitas pessoas só reconhecem a soberania, a graça, a misericórdia de Deus quando estão nas situações mais complicadas da vida. É triste isso. Acredito que essa não é uma regra bíblica fechada. Seria até heresia eu afirmar isso aqui. Seria até heresia dizer que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, porque não vejo isso, eu não encontro campo, eu não encontro material suficiente para justificar isso. Tá? Essa teologia. Mas o que eu posso dizer, irmãos, é que muitas pessoas, elas passam a conhecer a Deus quando eles se veem no limite entre vida e morte, ou diante de uma tragédia, em que eles ficam eles oscilam muitas vezes, a uma total negação de Deus, uma revolta contra Deus, ou então a uma entrega total a Deus. E às vezes acontecem as duas coisas, e às vezes acontece uma primeiro para acontecer outra depois, mas é exatamente isso, não é o caso do José, e também eu não sei porque isso acontece, mas Deus o leva a uma prisão. Ser injustiçado, ser acusado, ser vituperado, ser levado a situações que muitas vezes são desagradáveis, irmãos, requer uma outra coisa que eu vou adiantar para vocês aqui, requer um senso de propósito muito grande, requer um senso de resignação, requer um senso de entrega descomunal, requer um senso de que de fato você sabe, eu sei em quem eu tenho crido, requer esse senso de que você tenha convicção de a quem você está servindo, a que se presta esse momento. O treinamento de Deus é algo complicado, irmãos. Deus que nos treina nos desertos, o Deus que nos treina na enfermidade,
Nós não sabemos por quê, mas Deus faz muitas vezes isso para Ele domar o nosso caráter, muitas vezes revolto, a nossa personalidade. Eu sou assim. Tem aquele pessoal, né, que Deus tem um chamado, mas ele insiste naquele espírito da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Insiste no espírito da Gabriela. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. É? Vai. Tá. Vai. É assim que você é? Teimosinho, enjoadinho, narizinho arrebitado? Pois bem, então vamos lá. E o José vai para lá, irmãos. Mas Deus mostra. E outro aspecto que a gente encontra, não importa onde, não importa quem, aonde esse moço está, ele está servindo a Deus. O que ele faz com esse senso de propósito. E o senso de propósito, eu já estou no capítulo 41 aproximadamente. Migrei do capítulo 39, pulei o capítulo 40, estou no capítulo 41 aproximadamente, entre os versos 28 até o 40, a gente encontra enquadrado isso que eu estou dizendo. Ele já está lá na prisão, e ele se destaca lá. Ele se destaca dentro da prisão. Faz a sua luz brilhar, meu querido. Faz a sua luz brilhar. Não importa os lugares aonde Deus te leve. Que a gente tenha esse senso de propósito, seja na igreja. Né? Lembra do Tozer? Leiam, por favor, leiam isso. A oração do profeta menor. Porque a gente tem muita gente, nós temos muita gente enjoadinha nas nossas igrejas. Nós temos muita gente. Eu escutei uma frase aqui nessa igreja. Aqui eu já vi de tudo. A maioria foi coisas boas, mas eu já vi coisas não tão boas aqui, coisas ruins. Eu lembro de um dia de ouvir de uma pessoa que disse: eu não fui chamado para ficar limpando. Na época os bancos eram bancos de madeira. E aí, eu não fui chamado. Não, pastor, eu não quero mais esse cargo, não. Na época era, desculpa, mas vou falar, era diaconisa. Pastor, eu não fui chamado para ficar passando pano e ficar limpando coisa para crente. E ela usou até uma expressão meio grosseira. Eu não fui chamada para ficar limpando banco para crente ficar sentando, não. Meu querido, se você não entender que Deus está te chamando para limpar banheiro, e que faz parte do processo, você limpar banco, limpar chão, desencravar a unha de irmão doente, acamado, você não entendeu nada do seu chamado. Não entendeu nada. Amém, irmãos? Não entendeu absolutamente nada. Se você não entendeu em que Deus muitas vezes nos leva às situações, aos porões, se você não entendeu que isso é a propósito de Deus, você não entendeu nada. Nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, nem de Jesus, nem das cartas paulinas, não entendeu absolutamente nada, porque Deus nos leva muitas vezes às clausuras. Aquilo que vai servir para quebrar a nossa natureza. Eu costumo dizer, inclusive, irmãos, que os anos que eu passei dentro de hospitais, muito mais do que formar um profissional da saúde, Deus estava moldando o caráter de um pastor, porque eu tinha muitos preconceitos, e tinha muitos nojos, e tinha muitos medos, que eu precisava dominar aqueles medos. Um deles, inclusive, era de injeção, mas muitas vezes e daqui a pouco o cara que tem medo de injeção está dando injeção nos outros. Mas eu tinha muitos medos, eu tinha algumas confusões ainda no início da fé em relação à morte, e em relação às resistências que as pessoas tinham em relação ao Evangelho, e assim por diante. Passar 15 anos, quase 16 anos da minha vida, dentro de hospitais, e lidando com pessoas no limite da vida e da morte, para mim foi muito melhor. Eu poderia fazer 10 seminários, mas eu não aprenderia tanto nesses 10 seminários como eu aprendi no lugar que eu nunca sonhei em estar. De sentir o cheiro de coisas que eu nunca gostaria de ter sentido. De ver as coisas mais nojentas que você possa imaginar, de ouvir as coisas mais absurdas de gente que está no limiar entre vida e morte, de pessoas que partiram para a eternidade minutos após o meu contato com essas pessoas. Foi uma escola, era um lugar que eu não queria estar, mas eu estive, e ali fiquei. Só Deus sabe quando muitas vezes eu perguntava para Deus: Deus, por que eu estou aqui? E me tira daqui, me leva para outro lugar, me abre outra porta. E Deus dizia: tu vai ficar aí até a hora que eu quiser. E ali eu fui moldado. Foi mudado alguns preconceitos que eu tinha. Foi mudado muitas áreas da minha vida, no lugar onde eu não gostaria de estar. Eu me lembro, muitas vezes, inclusive, eu trabalhava em cima do necrotério. O laboratório do Hospital Ipiranga, não sei se ainda é assim, é em cima do necrotério. E um dia eu tive vontade de ir até o necrotério, e de sentir o ambiente do necrotério, e de sentir o clima do necrotério.
Vamos terminando já, gente? E ali na prisão, naquele ponto, se a gente colocar na cabeça, irmãos, que Deus é soberano, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, que Deus está no controle, que isso seja mais do que a atualização de status de WhatsApp, tá, gente? Deus no controle. Virou chavão, né? Ah, é? Deus no controle. Você acabou de sofrer um acidente, foi amputado. Deus está no controle ou não? Deus está no controle. Você acabou de receber uma promoção, Deus também está no controle. Em que ponto Deus vai dar uma reviravolta na sua vida, a gente não sabe se é quando você sofreu a tragédia, num acidente, ou se é quando você foi promovido. Mas a gente tem que estar atento a isso. Porque foi dentro da cadeia, foi na prisão, quando esse homem que não só tinha sonhos, mas ele acabou virando expert em interpretar sonhos, gente. Ele não só era um sonhador agora. Olha como essas experiências em Deus, irmãos, elas podem ser objeto, elas podem ser instrumento para que a gente ajude outras pessoas. Ele acabou virando um expert em sonhos, um conselheiro na área de sonhos. Quando tentaram matar os sonhos dele, imagina você que se ele tivesse caído naquela falácia dos parentes dele, né, de jogar um balde de água fria. E aí chegaram então aqueles dois homens, um copeiro e um padeiro, chegaram para ele e relataram os seus sonhos. Se ele não fosse, aliás, se ele tivesse sido levado por aquela falácia de que o sonho dele não passava de arrogância, de presunção, ele diria: isso é coisa besta, vocês devem ter comido muito. Mas foram sonhos reveladores que se cumpriram. Um acaba morrendo, o outro acaba sendo, acaba voltando para a posição que ocupava diante de Faraó. Mas não só isso, irmãos. A outra coisa que eu quero dizer, que está dentro desse texto, desse contexto que eu estou dizendo, é oportunidade. Alguém já disse aqui, inclusive, nesse púlpito, que oportunidade é como uma cabeça careca, que quando passa a gente não consegue segurar. Amém, irmãos? Oportunidade, irmãos, elas são únicas. Então, por conta da sua arrogância, ou por conta da minha arrogância, não percamos as oportunidades. E se há momentos bons, momentos oportunos, são momentos como esse. E eu já disse, se minimamente nós não crescemos durante a pandemia em caráter, se não aprimoramos a nossa personalidade, se não crescemos em fé, em paciência, em misericórdia, em graça, em amor, em cuidado daqueles que são próximos da gente, se a gente não mudou nada para bem durante a pandemia, ou do contrário, se ficou igual ou se piorou, irmão, infelizmente, perdemos a grande oportunidade que a igreja teve nesse ano e meio, esse ano e 8 meses. Uma grande oportunidade para nós crescermos, de criar empatia com as pessoas, né? De criar esse espírito de alteridade, que está tão em voga em nossos dias, essa palavra. Se a gente não cresceu, se a gente não aprendeu nesse tempo a amar mais as nossas esposas, porque elas podem morrer a qualquer momento. Os esposos de vocês, eles podem morrer a qualquer momento. Os filhos de vocês, os pais de vocês. Se a gente não aprendeu que eles são as pessoas mais importantes das nossas vidas, se a gente não aprendeu outra lição que ele vai dar para a gente daqui a pouco, e eu vou pular, inclusive, vou passar só raspando por outra situação, que é o tempo chegou, o kairós de Deus chegou. Ele passou por todas essas situações, desde a tentação que ele teve, começando pelo desprezo, humilhação, sentir na pele o que é ser odiado por pessoas que ele ama, e agora dentro de uma cadeia, em que ele soube aproveitar essa oportunidade, mas o tempo chegou o tempo, em que ele se torna a segunda pessoa do maior reino, da maior nação de então, a mais rica e mais poderosa nação de então, uma nação dominante. Então percebam toda essa trajetória, há todo um trajeto. Eu escutei num seminário há muitos anos atrás de um professor do Biola Institute, que deu aula aqui no Bom Retiro, onde eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas de temporada com ele. Esqueci o nome do professor agora, é um americano. E ele disse algo que eu nunca me esqueci, irmãos. Ele disse o seguinte: vocês vão lembrar daquela trajetória do povo de Israel, saíram do Egito. Em poucas semanas eles poderiam chegar na Terra Prometida. Já ouviram falar a respeito disso? Em pouco tempo eles poderiam chegar até lá. Mas quantos anos demora, irmãos? Quantos anos demora? 40 anos. Porque isso vai dizer o texto bíblico de Deuteronômio. Deus queria experimentar para ver o que havia no coração deles. Porque se aquele povo chegasse todo destrambelhado, se aquele povo chegasse todo complicado, confuso,
pervertido, perdido daquele jeito. Cara, não imagina, irmão, juntar a fome com a vontade de comer. Então, por que é que Deus não nos permite, muitas vezes, ir de um canto ao outro tão rápido, irmãos? E esse pastor dizia a seguinte coisa, aqui, na matemática, aliás, é um campo da matemática, eu esqueci o nome agora. Na matemática, a menor distância, que o pessoal que estuda aí, que está fresquinho, me lembra que apagou a palavra aqui no meu disco rígido. A menor distância entre um ponto e outro é uma linha reta. Mas do ponto de vista de Deus, irmãos, a menor distância entre o nosso chamado, a nossa vocação e o que Deus tem para fazer na nossa vida, até a gente começar a fazer um zigue-zague. Aí Deus nos leva aqui, depois nos leva acolá, depois nos leva ali. Então tenha paciência para isso. Deus está tratando. E se ainda não aconteceu, Deus está tratando. Se ainda não recebeu, Deus está tratando. Se ainda não se realizou, Deus está tratando. Amém. Glória a Deus, confia em Deus. Amém. Confia em Deus. Muitos, vai dizer, Hebreus capítulo 11, que muitos daqueles heróis da fé, irmãos, eles partiram para a eternidade não tendo em vida desfrutado, visto aquelas promessas que eles tanto aguardavam e eles profetizavam, e eles acreditavam, ok? E por último, irmãos, eu vou terminar exatamente por aqui, não deixa que as marcas, que as feridas, na verdade, que foram fazendo na sua vida ao longo da sua história, se transformem em argumentos, em artifícios, em armas de guerra, para ferir os outros. Um dos princípios mais bonitos que a gente encontra na Bíblia toda, irmãos, é o princípio da palavra perdão. Que isso vai muito contra a nossa natureza, porque a gente é muito olho por olho, dente por dente, a gente é muito lei de talião, né, irmão? E é muito presente isso. Isso não significa que a gente tem que ser besta, bobo, tonto, zonzo, e nesse sentido. Nem quando Jesus disse que a gente tem que dar a outra face, a bater em determinadas situações, há componentes, há elementos naquela passagem que justifica esse comportamento, e a gente precisa estudar bem a passagem para não sair dizendo que, me bate, olha que legal, bate aqui agora aqui, ó, vem aqui, ó, aqui, ó. Não, que joia, bate aqui agora. Não é nesse sentido, tá, gente? A gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo no contexto ali, mas como eu não estou pregando a respeito disso, agora, o fato é o seguinte, não faça das suas feridas, presta bem atenção nisso, porque isso é cura. Isso é cura. Imagina, o cara passou pelo que passou e agora ele é um poderoso. É o primeiro ministro, para a gente atualizar, o primeiro ministro do Egito, e aquele pessoal que desprezou ele, que vendeu ele como escravo, que intentou até a pior coisa para a vida dele, todo aquele povo, ele manda e todo dizendo, qual é a primeira coisa que conhece a fazer? A raça ruim, desgraçado, miserenta. Agora vocês vão ver. Vou mandar minha polícia aí. Está dando para entender, irmãos? Está dando para entender mesmo? Isso é cura. E muitas vezes, irmãos, a gente se deixa amargar. E a gente fica ressuscitando os velhos zumbis, os velhos defuntos que ficaram lá, escondidos naqueles porões, e é o tempo todo. Faça das suas cicatrizes. Eu tenho cicatrizes. Quem tem cicatriz de cirurgia, de bereba, de queda? Quem tem? Eu tenho. Mas nós temos cicatrizes de alma também, de palavras que nós ouvimos, de coisas que fizeram para a gente ao longo da história. E ele dá um banho, e é aqui que eu quero terminar, já tomei bastante tempo de vocês. E ele dá um banho em nós aqui, irmãos, né? Como diz o brasileiro mediano, em nós, né? Ele dá um banho em nós agora, todo aquele pessoal, inclusive os irmãos, mas em que ele percebe, ele mesmo testa o coração dos irmãos dele, usando alguns artifícios, né? E vendo inclusive a preocupação dos irmãos com o irmão dele, Benjamim, e toda aquela comoção que os irmãos têm, ele vê eles mudaram. As pessoas vão mudar, gente. As pessoas mudam. Você mudou. Eu mudei. Olha para você, há 10 anos atrás, como você está diferente. As pessoas vão mudar. Aposte nisso, creia nisso. Mas tem um detalhe também. Primeiro, não tenha pressa que as pessoas mudem, e há a possibilidade de que as pessoas não mudem, mas não mude você. Não deforme o seu caráter pelo mau caráter das outras pessoas. Não faça isso. Isso eu aprendi alguns anos atrás. Não se vingue só porque tem gente que é vingativa. Não ofenda só porque alguém te ofendeu. Não devolva para as pessoas, na mesma medida,
e o mesmo componente, na mesma essência, aquilo que você recebeu, isso é um sinal de que você é fraco. É um sinal de que o seu caráter é muito frágil. É um sinal de que seu caráter é muito pequeno. É um sinal de que você ainda não cresceu em Jesus. É um sinal de que você ainda não conhece a Bíblia. Romanos capítulo 12 vai falar isso de maneira muito taxativa. Minha vingança eu vou recompensar. Porque o ser humano não tem capacidade, irmãos, nem cognitiva, nem espiritual, nem tem capacidade volitiva de frear os seus instintos mais animalescos, porque a vontade que dá na gente quando a gente apanha de alguém, quando alguém fala da gente, qual é a vontade primária, irmãos? A vontade que é do animal, bicho-homem, qual é a vontade que dá? Eu vou matar esse desgraçado. Ele fez isso, eu vou fazer isso também, mas Jesus vai dizer o seguinte, irmãos, que a gente precisa perdoar até 70 vezes 7. Esse é o perdão perfeito. Na verdade, Jesus usa isso de maneira muito metafórica. Esse é o perdão perfeito. É o senso de perdão. É a perfeição do perdão. É o ápice do perdão. É o cume do perdão. É o cúmulo do perdão. Confesso para vocês que eu não cheguei no estágio último ainda, mas me esforço todos os dias para que eu não devolva na mesma moeda aquilo que eu recebo de desagravo, de desagrado, de maligno, de ruim, de ofensa. Não permita que o seu caráter, e foi assim que José deu um banho de ser humano, de pessoa, mas sobretudo, irmãos, de servos de Deus. E é isso que Deus espera da gente, que o nosso caráter não se deforme, só porque nos agrediram, só porque nos abandonaram, só porque isso e porque aquilo. Que nessa noite a gente se inspire nesse senso de perdão, que está dentro desse senso maior na vida do José, que é o senso de propósito. Deus tem propósitos inimagináveis para as nossas vidas, para cada um de nós, individualmente, mas a gente precisa seguir essa trilha. Amém, irmãos? Essa é uma métrica de Deus, é uma maneira que Deus escolhe fazer. Ele pode fazer de outras formas, mas Deus escolhe fazer do modo... Irmãos, é o seguinte, tem um modo fácil e tem um modo difícil, ok? Deus escolheu esse modo. E muitas vezes beira até um impossível, para que a gente, quando chegue lá na frente, a gente olhe para a nossa trajetória e a gente dê todo o valor que a nossa trajetória tem. Tudo que vem fácil, usando já a nossa cultura popular, tudo que vem fácil, lembram disso? Tudo que vem fácil, lembra disso? Vamos colocar em pé?